situação aqui na região das ilhas, região metropolitana de Porto Alegre, fica cada vez mais delicada. Em menos de um ano, o Rio Grande do Sul volta a viver as consequências da combinação entre eventos climáticos extremos e sistemas urbanos pouco resilientes e não adaptados à mudança climática. As chuvas intensas que atingem desde o início de maio as cidades gaúchas estão ainda mais fortes e causam uma tragédia histórica no estado. Na última medição, o nível do rio ficou em 5 metros e 16 centímetros. É o maior nível da história, de toda a história. A catástrofe climática no Rio Grande do Sul é uma realidade alarmante e uma amostra do futuro. Olha a velocidade e a correnteza da água passando pelo pátio da casa e ingressando na rua. Fortes tempestades, ondas de calor e de frio intensas e períodos prolongados de estiagem e seca estão cada vez mais frequentes e severos no mundo inteiro. E é esse o tema que abre a terceira temporada do Conexões para Convergir, um podcast criado para debater temas relacionados ao meio ambiente, à segurança e à soberania. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou a Gabriela Viana e te convido a acompanhar mais essa temporada comigo. Este podcast é apresentado pelo Centro Soberania e Clima. É urgente resolver a emergência climática. Só no Brasil, pelo menos 85 mil pessoas já foram desabrigadas e mais de 280 morreram como consequência de tempestades em diferentes regiões do país, segundo o levantamento mais recente publicado pela agência CMN. Esses dados mostram que os eventos climáticos extremos impõem muitos desafios à soberania dos estados, especialmente no que diz respeito à capacidade que eles têm de garantir o bem-estar da própria população. Mas como evitar que os eventos climáticos extremos provoquem tantas mortes e tanta destruição? Para nos ajudar a entender isso e muito mais, eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado, neste episódio de estreia do Conexões para Convergir, Armin Augusto Braun, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o CENAD. Armin, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa e vamos ter um bom bate-papo aí durante os próximos minutos aí. E também Tatiana Castelo Branco Dornelas, coordenadora de mudanças climáticas na Prefeitura do Rio de Janeiro. Tatiana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriela. É um prazer estar aqui com vocês. E bom, eu quero abrir a nossa conversa com o seguinte: quais são os principais instrumentos políticos para o Brasil lidar hoje com os eventos climáticos extremos? Vocês podem apontar para a gente os avanços e as dificuldades para a implementação de políticas de adaptação climática aqui no Brasil? Tatiana, você quer começar? Eu vou trazer uma parte mais da burocracia estatal brasileira e vou começar no Acordo de Paris, 2015, e aí a sua incorporação à legislação brasileira em 2017. Vou trazer o Plano Nacional de Mudança do Clima, que é de 2008, o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, o PNA, que é de 2016, e os desdobramentos desses planos, que são os planos setoriais de mitigação e adaptação de mudanças climáticas. Então, os planos setoriais que já foram concluídos têm diversos temas: prevenção e controle de desmatamento na Amazônia Legal e no Cerrado, energia, agricultura de baixo carbono, mineração de baixo carbono, siderurgia de baixo carbono, saúde, outros temas também, além desses que eu mencionei, que tem aí a missão de espalhar as políticas de adaptação e mitigação de mudanças climáticas em todos os setores da sociedade. Isto é, a gente pensa em políticas de saúde, a gente tem que pensar na emissão de gás de efeito estufa dos hospitais públicos. Hospitais recorrem muito aos geradores de energia, por exemplo. Isso emite bastante gás de efeito estufa, emite bastante carbono. Então, mas alguma cidade tem um hospital que é carbono neutro. Então, a gente tem que pensar nessas políticas, eu dei esse exemplo da saúde, mas a gente pode pensar em outros setores, de mitigação, que eu citei principalmente a redução de carbono, mas também de adaptação. Você citou aí tragédias recentes que a gente viveu, principalmente relacionadas às chuvas e aos movimentos de terra. Aqui no Rio, no final do ano passado, em novembro do ano passado, a gente teve uma jovem que faleceu por conta do calor extremo. Então, eu sou do Rio de Janeiro, que é uma cidade que é bastante quente e que está sendo mais impactada ainda pelas ondas de calor extremo. Então, a gente tem que adaptar as cidades aos efeitos das mudanças climáticas, A intensificação
e o aumento da frequência dos eventos climáticos extremos, sejam as chuvas, deslizamento de terra, ondas de calor. Citei alguns elementos aí da política nacional, mas queria também jogar para o Armin entender um pouco o que ele pensa sobre isso. Armin, qual é a sua visão hoje sobre isso? Bom, eu trabalho com desastres, desde o aspecto da prevenção até da fase de resposta a desastres, desde o ano de 2002. E em 2009 eu vim trabalhar no governo federal, desde então eu atuo aqui no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, também atuo em outras áreas. Eu falo isso para dizer que eu acabo experimentando essa evolução dos desastres em virtude de mudanças climáticas. A gente tem muitos estudos, o IPCC ele desenvolve relatórios de tempos em tempos, né? Então o último relatório, esse relatório, ele indica algumas questões importantes no aumento da ocorrência de desastres no país, relacionados a clima extremo, e a gente tem observado isso na prática, né? Esse ano, por exemplo, o ano de 2023, onde nós tivemos vários ciclones e eventos climáticos extremos, principalmente na região sul, coisa que nós nunca tínhamos experimentado isso no volume e na quantidade de eventos, um depois do outro, né? A gente também tem inundações acontecendo em locais que sequer estão mapeados, porque não há recorrência de inundações nesses locais, acontece por fenômeno de evento extremo. A gente tem uma tendência também de aumento do nível do mar, que é muito impactante ao nosso país, a questão das secas, a questão de incêndios florestais. A gente experimenta isso aqui na Defesa Civil Nacional, através da nossa própria atuação. E a gente precisa estar cada vez mais preparado para isso. A gente sabe que a mudança climática ela tem dois aspectos importantes. Um deles é o aspecto da mitigação, né, e o outro é o aspecto da adaptação, né? Então, se nós falamos em adaptação à mudança do clima, nós temos que ter um olhar em desenvolver resiliência nas comunidades, na sociedade, de maneira geral, e a gente também ter um olhar mais importante sobre a prevenção do desastre, a gestão do risco de desastre. De instrumentos, a gente tem, por exemplo, esse tema a nível global, essa preocupação com o desastre, ela vem desde a década de 90. Então, as Nações Unidas, a ONU, ela estabeleceu o decênio de 1990 até o ano 2000 como a década internacional da redução de desastres. Então, lá naquele período, a gente teve o primeiro grande movimento, que foi um plano de ação de Yokohama para um mundo mais seguro, né? Depois a gente passou, 10 anos depois, a gente estabeleceu um marco de ação, que era o Marco de Ação de Rio. Ele também estabelecido numa conferência global da ONU no Japão. E depois, em 2015, a gente teve o Marco de Sendai, que é o nosso instrumento mais recente. E aí, o Marco de Sendai já traz um alinhamento importante com temas que nós estamos falando aqui. Esses marcos estabelecidos pelas Nações Unidas, pelos países que discutem em torno do assunto, e o Marco de Sendai é um marco que busca a redução de desastres, eles são construídos e debatidos e implementados durante um período. Os períodos passados do Marco de Ação de Yokohama e do Marco de Ação de Sendai, eles foram de 10 anos. E o Marco de Sendai de 2015, ele buscou uma convergência com o ODS. Então, ele converge com a Agenda 2030, inclusive a revisão do Marco de Sendai. Esses marcos que eram dados a cada 10 anos, eles serão de 2015 até 2030, para que a gente possa ter a convergência das ações de redução de risco de desastre com o ODS e a Agenda 2030. E também um alinhamento muito estreito com o que é o Acordo de Paris e as políticas de enfrentamento e mitigação da mudança climática. Então, o Brasil, como signatário das Nações Unidas, participa, seja como nas políticas de desenvolvimento sustentável, na implementação do Marco de Sendai e nas políticas de enfrentamento e adaptação à mudança do clima. E no Brasil, nós também trabalhamos de maneira convergente. Então, além do Brasil ser signatário desses acordos internacionais dentro do país, nós também buscamos essa convergência, esse alinhamento de políticas e de ações de enfrentamento a desastres, principalmente do ponto de vista da prevenção, mas alinhado também com as políticas de mudança do clima e desenvolvimento sustentável. Então, o Brasil hoje tem uma série de agências que tratam desse assunto. O Brasil hoje tem uma Secretaria Nacional de Mudança do Clima, que trabalha muito, muito próximo de nós aqui, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Por outro lado, trabalhamos com o Ministério das Cidades, com o Ministério das Minas e Energia, com outros órgãos que produzem mapeamento, fazem avaliação de áreas de risco, ou que têm possibilidade de investir. Então, todas essas políticas estão alinhadas. A gente tem uma Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, uma lei estabelecida após o desastre da região serrana de 2011, que, na verdade, foi o grande marco que motivou o Brasil, o maior desastre do país, e um marco que motivou o Brasil a olhar de maneira diferente quanto à proteção da população que vive em área de risco, na busca de proteger e salvar vidas.
Agora, na avaliação de vocês, como as políticas de adaptação climática podem ser integradas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e também a redução da pobreza, considerando as desigualdades socioeconômicas que enfrentamos no Brasil? Ele estava falando da integração da Defesa Civil com o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, com o Ministério de Cidades, mas eu queria puxar um pouco a brasa para a sardinha dos governos subnacionais, da integração também do governo federal com os governos locais. Então, a gente entende que o papel das prefeituras vem muito nesse atendimento direto, né? Então, o desastre acontece, as prefeituras são acionadas primeiro, eu estava em diálogo interno com o setor de defesa civil da prefeitura, e aí há uma organização das informações para ser levado para o governo do estado e para o governo federal, trazer mais apoio, trazer mais recursos, resiliência desses espaços para atender a essas populações atingidas. Sobre as populações mais atingidas, aí eu já vou para essa sua nova pergunta. Tem crescido muito, ainda bem, o debate de mudança do clima à luz da noção de justiça climática. Isso é muito importante. Os ODS não foram necessariamente construídos com esse conceito sendo um norteador, sendo um guia, mas isso tem crescido. E se a gente falar que a agenda ODS é uma agenda holística, que trata desde a erradicação da pobreza, equidade de gênero, e aí chega em ODS mais sobre meio ambiente, como o próprio enfrentamento às mudanças do clima, ou a questão da vida terrestre, da vida aquática, enfim. A gente vê que é uma agenda que trata de vários temas e relaciona todos eles. Então, se a gente não tem uma política climática local, estadual, nacional, internacional efetiva, a gente não vai conseguir erradicar a pobreza. Da mesma forma que erradicar a pobreza é um caminho para enfrentar as mudanças climáticas. Então, eu acho que os ODS mostram esse caminho aí com dois sentidos, né? Ir e voltar, um caminho de enfrentamento à injustiça climática global e local. A gente tem estudos recentes, né? Tem um relatório da desigualdade climática publicado em 2023 que fala muito disso, fala das diferenças entre as perdas relativas, as emissões e a capacidade de financiar a adaptação às mudanças climáticas dos 50% mais pobres, dos 40% do meio e dos 10% mais ricos. A relação é inversamente proporcional, então, assim, é bastante nítida a desigualdade climática que está colocada no mundo, que fica evidente nesse relatório, se refere mais à política internacional, mas no dia a dia a gente vê quem foram as pessoas mais afetadas pelo desastre da região central do Rio, foram as pessoas em territórios vulneráveis socioeconomicamente. Os territórios geralmente não são apenas ambientalmente vulneráveis, mas também socioeconomicamente. A Tatiana, fala dela de agora, abordou um aspecto muito importante, né? Eu, apesar de estar comecei a falar de uma perspectiva global e falando de uma perspectiva nacional, mas a gente sabe que as coisas acontecem onde a população vive, e a população vive no município. Que para nós, enxergando esse sistema como uma corrente, podemos dizer que aquela coordenação municipal é o elo mais forte dessa corrente, né? Porque lá é que, de fato, a coisa acontece e é lá que as políticas são implementadas. Então, é lá quem cuida do ordenamento urbano do país, em primeira instância, são os municípios. Então, os municípios têm que, primeiro, ter um olhar sobre a instalação do risco. Então, mapear, zonear, fazer um plano de desenvolvimento urbano, um plano de desenvolvimento municipal, de maneira que áreas propensas a inundações, a deslizamento de terra, não sejam ocupadas. Isso começa dentro da Câmara de Vereadores, e com projetos apresentados pelo prefeito municipal. E já ter essa perspectiva, esse olhar sob a ótica da mudança climática. Então, não é porque durante muitos anos uma determinada região nunca sofreu com uma inundação severa, mas não só a mudança climática está aí, mas uma intervenção humana em uma determinada área pode potencializar todo aquele ciclo hidrológico da região e provocar inundações onde antes nunca tinha acontecido uma inundação. E então trabalhar com toda essa gama de organizações é um grande desafio como governo, a gente conseguir organizar tudo isso de uma perspectiva governamental através de políticas, integrar políticas transversais, porque as ações, por exemplo, de gestão de risco, de redução de desastres, muitas delas elas precisam ser integradas por uma política de urbanismo, por exemplo, ou de segurança, de infraestrutura hídrica no município. Então, esses conceitos precisam de gestão de riscos e de prevenção, precisam ser incorporados por todas essas políticas e precisam ser transversais, tanto no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. E, para nós, é ponto pacífico que as populações socialmente mais vulneráveis no Brasil também são aquelas que estão mais vulneráveis a desastre.
Então, isso para nós também é algo que nós enxergamos. Então, o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento das populações, ele auxilia na redução do risco de desastre. Aproveitando ainda esse assunto, no mundo, 80% das cidades ficam em regiões costeiras ou próximas a rios, o que tornam essas cidades suscetíveis a maior incidência de tempestades e inundações. Como que outros países têm repensado as articulações de defesa civil para enfrentar melhor os desafios impostos pelos eventos climáticos extremos? E quais são as lições que podem ser aprendidas aqui pelo Brasil? No passado, a gente enxergava o desastre para nós era algo que a gente via na TV, né? Eu costumo, às vezes, brincar assim que no imaginário da população você tem uma tríade de desastres que todo mundo sabia o que era o furacão, o terremoto e o vulcão, né? Então, isso eram os desastres de Hollywood, né? Então, só se enxergava naquilo e o Brasil sempre foi um país que nunca sofria com esses eventos, né? Mas quando você fala de mudança climática, você tem ciclones, você tem secas extremas, você tem inundações severas, coisas que para nós no Brasil elas são novas. Então, no Brasil a gente tem ainda algo a ser desenvolvido que é a melhoria da percepção de risco da sociedade, né? E aí eu falo não só da população, mas também de dentro da academia, que teve avanços importantes, tivemos avanços importantes no Brasil, na academia, discutindo esse tema, dentro dos governos municipais, dos governos de maneira geral, dos diferentes segmentos da sociedade, setor privado, terceiro setor, isso tem acontecido, e a gente precisa desenvolver isso cada vez mais, que é a população e a sociedade estarem cientes de que o desastre pode lhe afetar, né? Então, falando de outros países, voltando ao Japão, por exemplo, ou voltando ao desastre de Hollywood, que é o terremoto, né? Então, o terremoto no Japão, ele desenvolveu naquela população diversas ocorrências que aconteceram ao longo dos anos no Japão, desenvolveram naquela população esse senso de percepção de risco. Então, países em zonas sísmicas, você tem esse desenvolvimento dessa cultura porque o desastre está acontecendo. E para nós o desastre, como eu falei, é algo bastante recente e que a nossa sociedade ainda não criou uma memória sobre isso. Lógico, os mais jovens vão poder contar para nós uma série de desastres ou de situações que viveram, o que vai fazer com que aquele jovem, aquela população desenvolva esse senso dessa percepção de risco. Então, a gente tem que ter um olhar muito importante. Nós, quando buscamos referências sobre desenvolvimento de cultura de prevenção, nós olhamos muito para países da América Latina. Você tem países como o Equador, por exemplo, que tem excelentes políticas de gestão de riscos e maneiras de chegar na sociedade. A Colômbia também tem importantes ações nesse sentido. Então, a gente tem alguns países como referência. E o Brasil também, nos últimos anos, veio se tornando uma referência, principalmente para alguns países da África, países que necessitam ter uma convergência um pouco mais de suas políticas também de proteção e defesa civil. O Brasil hoje também tem sido modelo internacional de muitas ações. Uma ação específica que o Brasil está desenvolvendo é uma iniciativa, o termo em inglês é Early Warning for All, é o alerta precoce para todos, o alerta antecipado para todos, que é uma iniciativa das Nações Unidas, onde você foca em conhecer o risco, em monitorar, em estar preparado para agir e depois em disseminar essas informações para a população, que são os alertas de desastre. Então, essa é uma iniciativa tomada a nível global e o Brasil hoje participa dessa iniciativa, é um dos países que está implementando nessa mesma metodologia, de forma que a gente possa disseminar as informações de alerta e elas cheguem para as populações que mais precisam. E a gente tem mecanismos que vão desde o uso de aparelho celular, com mensagens por SMS, por WhatsApp, por Telegram, na TV por assinatura, e também começando a desenvolver a sistemática de alerta em massa para a população através de celulares, buscando interagir com rádios comunitárias e utilizar os mecanismos de radiodifusão para que a gente possa fazer esse alerta chegar para as populações mais vulneráveis e, mais do que isso, através de um trabalho, como eu falei há pouco, focado nos municípios, desenvolver planos de contingência naquelas comunidades para que eles saibam o que fazer na hora que receberem uma informação, seja da Defesa Civil Estadual, da Defesa Civil Municipal, ou quando o próprio cidadão perceber que algo vai acontecer, porque existem mecanismos que indicam que alguma coisa pode acontecer, e uma comunidade treinada, né? Nós temos aqui uma metodologia para desenvolver, nós chamamos de núcleos comunitários de defesa civil, ou seja, levar esse assunto, esse aspecto da prevenção para dentro das comunidades que atuam de maneira organizada, onde a própria população cria mecanismos de autoproteção e de proteção comunitária. Então, trabalhando exatamente com essas comunidades que são mais vulneráveis.
Tatiana, eu queria saber como é que tem sido o trabalho de vocês aí no Rio de Janeiro, exatamente nesse ponto de vista. A gente sabe que o Rio vem passando cada vez mais por inundações severas. O que vocês vêm fazendo e para onde vocês vêm olhando nesse sentido? Para além dessa comunicação da emergência, né, que faz muito bem dessa atuação da Defesa Civil, desses avisos precoces e tal, eu vou dar um passo atrás e falar da comunicação climática, né, de falar de espalhar a informação de que esses eventos climáticos extremos estão relacionados às mudanças climáticas. Então, a gente relacionar as emissões de carbono com o aumento da temperatura média do planeta com os eventos extremos que estão afetando o dia a dia das pessoas. Porque se a gente não traz as mudanças climáticas, né, esse termo que às vezes fica um pouco etéreo, para o dia a dia, dificulta um pouco o engajamento. É um desafio que a gente tem, né, enquanto servidor público, de passar essa informação ao público e de tornar efetivo mesmo os planos que a gente tem. O Rio tem um plano muito inovador, que é o PDS, que é o Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática, que é holístico, toca não só a parte de clima e meio ambiente, mas fala de governança pública, fala de saúde, fala de bem-estar, fala de longevidade. E aí tem metas para 2020, 2024, 2025, 2030, 2050. Então, a gente quer neutralizar a cidade até 2050, por exemplo. E aí, nesse plano e em outros tantos planos setoriais da cidade que a gente tem, estão as nossas ações de dia a dia, seja no diálogo com a Defesa Civil, seja no diálogo com o COR, o Centro de Operações e Resiliência, que também nasceu por conta, né, de um desastre climático. Em abril de 2010, teve uma chuva enorme no Rio de Janeiro, parou a cidade por 3 dias, parou mesmo. Teve muita gente que ficou desabrigada, teve muita casa destruída. E também trabalha com essa questão dos avisos, principalmente nas favelas, né? Então, sirenes que avisam que o risco de desabamento, de deslizamento foi aumentado. Então, existem pontos de encontro dessas comunidades que são mais seguros nesses eventos de deslizamento. A cidade do Rio construiu já pelo menos 3, a gente chama de piscinões, né, que são umas estruturas subterrâneas para receber essa água de chuva excessiva, então, para reduzir os alagamentos, também já reduziu bastante alguns pontos de alagamentos. Tem outros, que é uma cidade que tem em sua geografia muitos desafios, mas a gente já reduziu bastante. Eu acho que é isso, né? Essa ação muito rápida da cidade, o compromisso com a produção e divulgação de dados. Então, não só o COR, mas a própria SMAC, onde eu trabalho, na Secretaria de Meio Ambiente e Clima, outros órgãos, a Secretaria Municipal de Saúde, tem o Centro de Investigação Epidemiológica, que foi muito atuante na época do Covid, mas que hoje em dia a gente está em diálogo para pensar nos impactos das mudanças climáticas na saúde. Então, como o Armin falou, né, desde a prevenção, então, seja elaborando estudos, seja elaborando nossos planos, até a ação quando realmente acontecem os desastres, seja com as sirenes tocando, seja com a ação rápida das equipes que vão atender a população afetada, tenta aí diminuir realmente os efeitos desses eventos extremos no dia a dia das pessoas. Tatiana, você e o Armin trouxeram até aqui alguns cenários, algumas observações e aprendizados de outros países, de outras cidades e até do que vocês mesmos vêm fazendo no dia a dia dentro dos órgãos em que atuam. Mas ainda assim, com tudo que a gente vem absorvendo enquanto país de aprendizados e observações e ações para combater todos os desastres naturais que o Brasil especificamente vem sofrendo nos últimos anos, como é que vocês veem o trabalho hoje efetivo do Brasil e a real importância que o nosso país vem dando para esse trabalho de prevenção? Porque a gente entende que ele é importante, a gente entende que o letramento ambiental, né, da população é fundamental para que eles possam, no dia a dia, auxiliar no processo de contenção desse tipo de desastre, mas ainda assim a gente precisa também de governos que efetivamente olhem cada vez mais para todas essas nuances do que vai ser a prevenção desse tipo de desastre.
Uma parte do que eu falei há pouco, eu dizia, a gente precisa desenvolver esse senso da percepção do risco, de que olhar para o risco é importante, não só olhar para o desastre, mas olhar para o risco antes que o desastre aconteça. Isso nós chamamos de perceber o risco, de olhar o risco e disso virar algo que faça parte da nossa cultura. E eu fiz um destaque aqui que é não só a população, né? No passado, assim, eu sempre dizia, olha, a população precisa desenvolver esse senso da percepção disso, mas não é só a população, que muitas vezes a população está instalada numa área de risco porque a sua condição é a condição que lhe permite. Você tem centros urbanos que estão ocupados e você tem as pessoas com necessidade de se estabelecerem próximo do seu emprego, próximo do hospital, próximo da escola, e está tudo concentrado no núcleo urbano. Você às vezes não tem boas políticas de mobilidade urbana, e as pessoas acabam tendo que se localizar nessas áreas, e que são as áreas que são áreas de risco. E o simples fato de estarmos conversando sobre esse tema aqui num podcast já é uma amostra de que a sociedade, de que vocês estão trazendo esse tema, vocês estão colocando esse tema como importante. Hoje a gente tem, por exemplo, num município como onde a Tatiana trabalha, uma secretaria, um órgão que trata de mudança do clima. Você tem uma secretaria nacional hoje no Brasil que trata sobre isso, e desde a perspectiva do governo federal, hoje tem um esforço muito importante sendo realizado pelo governo federal, e eu sei também de estados e municípios que fazem a mesma coisa, grande parte dos estados e municípios também estão nessa toada, buscando, primeiro, incorporar o tema da gestão de risco nas diferentes políticas, né? Então, uma política de habitação, por exemplo, no governo federal isso é feito, os programas habitacionais, o Minha Casa, Minha Vida, ele privilegia áreas de risco. Então, se você vai remover pessoas de uma área e colocá-las numa área mais digna, que você também leve em consideração o risco que essas pessoas sofrem a desastre. Então, esse é um exemplo onde os investimentos eles acabam sendo diluídos dentro dessas diferentes políticas, e ao final, você não consegue nem mensurar, mas se for contabilizar os investimentos, eles têm uma tendência, sim, de aumentar cada vez mais. Hoje, o trabalho nosso no governo federal é um trabalho de identificar, de mapear essas áreas de risco para poder orientar os investimentos. E os investimentos, muitas vezes, eles são feitos através de obras de infraestrutura, mas também são investimentos importantes que podem ser feitos em ações de fortalecimento dos municípios. A gente tem uma política e um programa que pretende ampliar o fortalecimento dos órgãos municipais de proteção e defesa civil, né? Como a Tatiana estava falando há pouco, a importância disso, da gente ter um olhar sobre o município, e isso faz parte do nosso trabalho. O mais importante é que o risco ele seja percebido, seja visto, seja percebido, e faça parte da nossa cultura, que a gente consiga reduzir o risco, diminuir o risco, em alguns casos, erradicar o risco, para que a gente tenha cada vez menos perdas em desastre. Quanto mais a gente pende o nosso esforço na balança da gestão do risco, menos a gente vai precisar investir em gestão de desastre e menos perdas nós vamos ter. E aí, além dessas políticas de risco especificamente, queria falar, por exemplo, do novo PAC, né? O novo Programa de Aceleração do Crescimento, que vem aí não só como uma política de aceleração do crescimento, mas, enfim, de industrialização do país, de movimentação da economia, de geração de empregos, mas também de promoção de infraestruturas sustentáveis, resilientes, e de promoção de adaptação às mudanças climáticas. Então, os eixos do novo PAC incluem a questão da sustentabilidade, incluem a questão de mudanças climáticas. Então, a gente tem um eixo de transporte eficiente e sustentável. Se a gente fala de uma qualidade boa de transporte público, a gente tem uma redução tanto das emissões de gases de efeito estufa, quanto desses deslocamentos das pessoas. A gente tem um eixo de cidades sustentáveis e resilientes, que a gente pode ter projetos para reurbanização de favelas, ou para habitação social, enfim, para outros espaços que levem em conta a nova realidade climática. O Brasil não tem energia como o setor que mais emite gases de efeito estufa, indo contra a tendência mundial, né? Porque no mundo mais de 70% das emissões são do setor de energia. No Brasil não é assim, 49% vem do setor de mudança de uso do solo. Isso por quê? Primeiro, porque a gente tem uma economia muito baseada no agronegócio, e porque a gente tem uma matriz majoritariamente limpa. Então, 82% da energia consumida no Brasil vem de hidrelétricas. Então, a nossa matriz de emissões de gases de efeito estufa é diferente da matriz média mundial. Então, acho que a gente tem a contribuir para os outros países
também com essa questão da nossa matriz energética, com esse conhecimento que a gente tem sobre isso, e outras políticas mesmo que a gente tem avançado. Eu acho que o novo PAC e programas como Minha Casa Minha Vida, então, se a gente tem políticas sociais efetivas e que chegam a quem precisa, a gente vai ter também uma política climática que chega a quem precisa e que produz impacto no globo inteiro. A Tatiana falou do PAC, e tem um eixo importante que a gente falou pouco dele aqui, mas que é o Água para Todos. Então, a gente já tem uma região, uma área no Nordeste brasileiro, que é uma área do semiárido, que a gente tem um problema de abastecimento de água. Uma parte dele está sendo vencido com a política de Projeto São Francisco, a transposição das águas, com outras políticas que possam fazer chegar água àquela população. A gente, por exemplo, aqui desenvolve uma operação de levar através de caminhões-pipa para a população, uma operação desenvolvida junto com o Exército Brasileiro, e o governo tem tantas outras políticas de cisterna, de salinizadores, de poços e tudo isso. E a gente sabe que a mudança climática também vai trazer um efeito importante, eu citei isso aqui há pouco, no incremento dos períodos de seca e de estiagem no país. E algo que já sentimos de maneira muito importante nos últimos anos, principalmente no ano passado. No ano passado, a gente teve uma seca extrema na região amazônica. E olha como a seca impacta a região amazônica. A região amazônica, ela tem os seus rios como um elemento muito importante para toda aquela comunidade, para toda aquela região, porque o rio é o meio de transporte daquelas cidades, daquelas pessoas que vivem lá, e também é a fonte de alimento de grande parte do que eles consomem, né? E a água também lhes permite as plantações, a agricultura familiar e tudo mais. Então, no ano passado, a gente teve uma seca muito grande na região, onde muitos rios eles não conseguiram ser mais navegáveis. Então, algumas cidades, por exemplo, correram sério risco de desabastecimento, porque as balsas, aqueles que chegam com os alimentos, com os insumos, não conseguiam chegar. Você tem cidades que, por exemplo, a energia elétrica da cidade é produzida por uma usina termoelétrica e você precisa de uma balsa de óleo, diesel, chegar naquela cidade. A gente teve problemas, tivemos que, naquele momento, desenvolver uma grande ação de apoio humanitário àquelas comunidades, principalmente comunidades tradicionais, populações indígenas. Também fizemos um grande movimento, junto aí com outros ministérios, Ministério do Desenvolvimento Social, com o ICMBio, de atender aquelas comunidades, aquelas populações tradicionais e populações indígenas que estavam sofrendo com aquela seca severa, mas isso é mais um exemplo de que extremos vão acontecer e a gente precisa estar preparado para lidar com esses extremos, com ações antecipadas, com planejamento, com uma ação integrada, porque o cenário, como eu falei, ele está colocado, as coisas estão acontecendo, há uma tendência de que no próximo ano a gente também tem uma seca severa na região norte, no nordeste a gente tem uma tendência, o período de seca que não foi tão intenso no começo do ano, mas ele se prolongou, a gente tem diversos municípios na Bahia, no norte de Minas, por exemplo, que ainda mantém situação de emergência no período que já deveria ter começado a chover, então a chuva retardou um pouco o início nessa região, então a gente também tem um olhar importante sobre isso, e o PAC, né, como eu falei há pouco, a Tatiana também comentou, tem um eixo importante que é o eixo de água para todos lá no PAC, que visa exatamente o atendimento a essas populações que têm dificuldade de acesso à água. Enquanto a gente está se organizando para realizar as transformações necessárias para poder reduzir os vários impactos causados por esses fenômenos, algumas iniciativas ajudam a acelerar esse processo. Uma delas é o programa Adapta, que foi criado em 2023 pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV para apoiar os gestores públicos e privados a elaborar e implementar estratégias e políticas de adaptação à mudança do clima e gestão de riscos de desastres. Quem vai explicar melhor para a gente essa iniciativa é a Mariana Nicoletti, que é coordenadora do programa Adapta. Ela é a nossa convidada do quadro que dá voz às boas práticas nos campos da soberania e do clima e em todo o território nacional. Vamos ouvir um trechinho da fala dela aqui. Rádio Soberania e Clima. Esse programa ele surge para apoiar esse movimento todo, trazendo evidências, dados científicos combinados aos saberes tradicionais e empíricos das comunidades, das populações dos territórios. Então, ele tem também como objetivos específicos de fortalecer a integração a partir da perspectiva da gestão, tanto da gestão pública quanto empresarial. A ideia é integrar isso cada vez mais, então, e apoiar essas pessoas gestoras
a tanto elaborarem essas estratégias quanto implementarem essas estratégias e políticas, porque no Brasil hoje a gente tem, primeiro, muito pouco planejamento, apesar da gente ter o Plano Nacional de Adaptação, a Política Nacional de Gestão de Proteção e Defesa Civil, de ter os frameworks internacionais, mas no nível local a gente tem muito pouca coisa estabelecida de instrumento de política pública mesmo desenhado. Uma das frentes do programa Adapta é o mapeamento de medidas de adaptação frente ao extremo de chuvas. Esse projeto estudou recentemente as experiências de 3 municípios que viveram desastres causados por chuvas: Franco da Rocha, na Grande São Paulo, Itabuna, na Bahia, e Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Um dos principais achados desse estudo de caso é a capacidade de atuação dos municípios para enfrentar as fortes chuvas, como contou a Mariana. Tem uma prática fundamental, que é essa do poder público puxar outros setores, né, para atuar nessa agenda, porque tem uma lacuna muito grande no nível municipal, que é de capacidade de atuação mesmo. Esses municípios que a gente estudou são até municípios maiores, mas se a gente olhar para os municípios pequenos, em especial, falta pessoas na equipe, falta orçamento público, né, dedicado para essa agenda, e falta instrumentos de política pública. Então, diante do tempo que isso leva, né, para construir essas capacidades, é fundamental que, a partir de já, tenha esforços aí, frentes que busquem trazer o setor empresarial para trabalhar e para investir também em adaptação e gestão de risco de desastre, e trabalhar junto com organizações da sociedade civil e comunidades. A Mariana trouxe esse ponto que é super interessante, que a Tatiana já tinha falado antes aqui com a gente, né, sobre trazer outros agentes, a filantropia, poder buscar no setor privado também formas de enfrentar esses eventos climáticos extremos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, além dos benefícios de tê-los como agentes também nesse processo, também dos desafios de conseguir chegar nesses lugares e de fato, recrutar esses agentes para trabalhar com a gente hoje nesse combate. O aspecto do enfrentamento do desastre, e falo desde a perspectiva da prevenção até a resposta e a recuperação, ele tem que ser feito pela sociedade. O governo tem um papel importante. O governo, ele gere o recurso público, ele tem orçamento, ele tem capacidade, ele tem instrumento, ele tem servidores. Mas, além do serviço público, você também tem cada vez um envolvimento maior, e essa necessidade do envolvimento do setor privado, dos meios de comunicação, da sociedade de maneira geral, da sociedade organizada, dos diferentes segmentos da sociedade no aspecto da gestão do risco e da gestão do desastre. E uma coisa importante aqui, quando se fala de fortalecimento do município, principalmente aqueles municípios pequenos, né? A gente teve, e eu quero fazer destaque aqui, um instrumento que foi implementado este ano, que está no ano passado, né? Que é a capitalização do Fundo Nacional de Calamidades Públicas, né? O fundo é importante porque ele facilita a transferência de recursos da União para estados que têm os seus próprios fundos e para municípios que têm os seus próprios fundos, que tenham vontade, interesse em investir na prevenção de desastres. E acabei falando de mais um elemento importante, que é o segmento parlamento brasileiro, os legislativos dos estados e dos municípios, também precisam estar envolvidos com isso, né? Ao mesmo tempo que a gente vê uma mudança climática, um número maior de desastres, um número maior de possibilidade de ocorrência de evento extremo, a gente também vê uma mobilização da sociedade, a gente tem que valorizar isso, né? Mais pessoas falando sobre isso, mais uma vez, repito, o exemplo de nós estarmos discutindo esse assunto aqui no Conexões para Convergir já é um exemplo de como a sociedade está enxergando isso. Vocês ajudam a gente a disseminar essa mensagem da importância do olhar sobre o risco. E aí eu acho que, voltando aí um pouco no que a Gabriela perguntou, em como trazer esses atores para essa ação climática. Bom, eu acho que o primeiro passo para que o financiamento climático se consolide é que a gente tenha bons projetos. Então, a gente sabe que para você captar recursos e para captar apoio político, apoio logístico, apoio institucional, apoio financeiro, precisa de projetos execuíveis, com prazos execuíveis, com uma equipe de qualidade que vai tocar esse projeto. Então, acho que esse é o primeiro passo. E aí, em termos do diálogo da administração pública com o setor privado, a gente tem como fazer outras relações que incluam o setor privado nessa ação climática também. Então, a gente pode pensar em parceria público
privada, a gente pode pensar em concessões, em como esses instrumentos de relação do poder público com o setor privado podem avançar determinadas políticas que a gente queira. Então, por exemplo, aqui no Rio a gente tem uma parceria público-privada para a iluminação pública, que a gente quer modernizar a iluminação pública, e esse modernizar inclui reduzir emissões de gases de efeito estufa. Então, a administração pública é um desafio, é um negócio muito complexo, mas a gente vai tentando capilarizar e tentando criar relações que facilitem isso. Bom, a gente já está, na verdade, caminhando aqui para o final. Eu queria fazer o pedido para que vocês deixassem uma mensagem para quem acompanhou o episódio até aqui, do que a gente efetivamente pode, enquanto indivíduos, agir para prevenir todas essas situações, esses fenômenos climáticos e esses desastres. Como é que a gente pode agir no dia a dia? Quais são as pequenas ações que a gente pode fazer? E aí a gente pode ir do macro ao micro, né? De coisas que a gente efetivamente pode fazer de mobilização populacional, como também do consumo de informação adequada e correta para que a gente possa também ir passando isso adiante. O que vocês recomendam para quem está acompanhando a gente até aqui? Eu acho que começar se informando bem é um bom primeiro passo. A gente está num momento em que as redes sociais têm muito impacto no nosso dia a dia, então não é qualquer informação que a gente tem que receber e passar para frente. O tema do clima é muito importante, ainda mais com o negacionismo climático se colocando de maneira tão ameaçadora aí na sociedade. E aí, a partir das informações que você tem, você consegue olhar para o seu entorno e entender melhor o que está acontecendo. E aí entra o segundo ponto, que é o envolvimento com a política, seja a partir do ativismo, seja a partir de movimentos sociais, seja a partir do voto nos momentos eleitorais, seja a partir da participação em conselhos, enfim. Então, a ideia é que se as pessoas têm informações de maior qualidade, que elas consigam entender melhor o seu entorno e aí levar suas demandas. Eu vou concordar com tudo que a Tatiana falou, assim, né? E outra parte, Tatiana, que você falou muito importante, é a informação. E a gente aqui tem um trabalho também importante, muitas vezes informações que chegam sobre alertas, e essas informações acabam sendo algumas informações, fake news, sendo difundidas, e a gente tem aqui nas nossas redes sociais, por exemplo, da Defesa Civil Nacional, os estados, os municípios também têm, e a gente sempre faz isso com estados e municípios, mecanismos que você consegue levar a boa informação, a informação correta e fazer com que ela chegue antes. Mas a população também tem que estar atenta a esses canais, de onde está essa informação, se inteirar, e é isso. A gente tem muito a fazer. Eu, mais uma vez, enfatizo a importância de uma sociedade que tenha a percepção do risco para que ela não passe pelo desastre. Quando a gente tem uma sociedade com percepção do risco, o olhar sobre o risco vai ser atacado, né? E quando a gente ataca o risco, a gente não vai precisar atacar o desastre. E todo esse trabalho que é feito, ele tem um só objetivo: proteger e salvar vidas. Inclusive, eu vou aproveitar aqui que vocês falaram bastante sobre isso e dar um spoiler da temporada aqui, porque desinformação vai ser um dos temas que a gente vai trabalhar nessa temporada. Como vocês mesmos colocaram, é super importante a gente falar disso, ter um episódio inteiro aqui dedicado a fake news e emergência climática, porque a qualidade do que a gente consome, onde a gente consome, é muito importante hoje, é o que forma as opiniões. Mas eu queria muito agradecer a participação de vocês aqui, Armin Augusto Braun, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do SENADE. Muito obrigada pela sua participação, um prazer te ouvir. Obrigado, prazer participar com você, Gabriel, com você, Tatiana. Parabéns pelo trabalho de vocês, e para nós é uma grande oportunidade estar aqui, podendo levar boa informação para a população e para quem está nos ouvindo. Também quero muito te agradecer, Tatiana Castelo Branco Dornelas, coordenadora de mudanças climáticas na Prefeitura do Rio de Janeiro. Tatiana, muito obrigada pela sua participação, por dividir aqui o seu conhecimento e sua experiência com a gente. Gabriela, obrigada pela oportunidade, por ouvir aqui e por estabelecer essa troca. Foi um prazer ouvir o Armin também, a gente vai aprendendo todos os dias. Obrigada a quem está ouvindo também, que eu sei que se chegou aqui é porque tem algum interesse na temática, então espero que a gente tenha trazido aqui algumas informações importantes para o seu dia a dia e que você possa compartilhar essas informações com as pessoas ao seu redor. Eu já vou aproveitar aqui o gancho da Tatiana e agradecer a você que acompanhou a gente até aqui, pela sua audiência. Muito obrigada, continue com a gente aqui porque tem muita coisa boa por vir ao longo dessa temporada. O Conexões para Convergir
Tá disponível no Spotify, no Google Podcasts e no YouTube. Vale a pena seguir a gente no Spotify e se inscrever no Google Podcasts e no YouTube. Assim, você recebe uma notificação logo que chegar um novo episódio. E se você gostou desse episódio, compartilhe o link dele com quem você sabe que também vai gostar de acompanhar essa conversa. Esse podcast é uma realização do Centro Soberania e Clima com apoio do National Endowment for Democracy. A produção é da Rádio 2, com a coordenação executiva da Fabiana Altran. A produção executiva, o roteiro e a edição são de Patrícia Esperandio. A sonoplastia, de Zac França. E a identidade sonora é de Isaías Alves, da Pulsar Records. Pesquisa e checagem técnica de Mariana Nascimento Plum, Mila Campbell e Bruna Ferreira. Na equipe de comunicação, temos Ricardo Gandur, Luciana Constantino e Valéria Amorim. No episódio de hoje, usamos trechos de reportagens do jornalismo da Band e da CNN Brasil. Eu sou a Gabriela Viana. Se você tiver qualquer dica, sugestão ou elogio, é só escrever para o podcast @soberaniaclima.org.br. Te espero na próxima semana. Até lá!